tem coisa do chat. Só um instantinho, gente, que eu não fico olhando para o chat, tem coisa aqui não. É, o gerencialismo público é uma espécie de reação, não sei se vocês lembram do Bresser, do papel que o Bresser Pereira vai cumprir no governo Fernando Henrique Cardoso, chamando a atenção para o caráter do novo gerencialismo do Estado. É preciso buscar eficiência, o Estado não pode ser perdulário. Não que essa conversa seja nova, mas ele propõe uma reforma de Estado para definir o que são funções exclusivas de Estado, o que são funções de governo, o que deve ser do mercado. Ali, o mote é a ideia de eficiência, e você retoma, então, a ideia da eficiência da política pública. Ela tem que atingir, ser eficiente a baixo custo. Então, ela tem que ser realizada por agências especializadas, o que não é função de Estado, então não deve ser descartado. A política de privatizações entra nessa chave de redução do tamanho do Estado, para que ele possa ser eficiente e realizar as suas verdadeiras funções. Tem aí uma certa desconfiança em relação ao caráter redistributivo das políticas públicas, né? E o gasto de recursos com políticas redistributivas. As políticas redistributivas, elas com frequência, ela tem esse caráter né, de retirar de uns para dar a outros, e há uma preferência pelo caráter mais universalista das políticas, né? Eu não me esqueço que, nessa época, eu estava no UPERJ, fazendo meu mestrado, doutorado, não me lembro, e, e foi um economista dar uma palestra para nós sobre previdência. E ele já lá naquela altura explicando que a previdência era um problema para o gasto público, para o Estado, e que muito mais barato do que a previdência seria estabelecer que todo brasileiro com mais de 18 anos receberia R$ 25, alguma coisa assim, sem precisar passar por uma burocracia para saber quem é que deve receber o quê, quanto, como, que seria muito mais barato e eficiente para o Estado. E aí, se a pessoa quisesse contratar um plano de previdência privada, um plano de saúde ou coisa que o valha, podia usar esse recurso para isso. E a gente ria, né, pensando que, pô, que plano barato é esse. E ele dizia, não, que R$ 25 para alguns de vocês podem não significar nada, mas para aquela trabalhadora do interior, não sei da onde, que pega duas condições e tem baixa escolaridade, esses R$ 25 podem se representar aumento de 100 ou 200% da sua renda e tal. É nessa linha, né? Do enxugamento da máquina para que a máquina seja mais eficiente do ponto de vista dos seus objetivos. Por isso que eu devia ter posto no final. Depois eu mexo nesse slide aqui, porque é mais recente, né? Bom, aqui eu dou uma pausa na narrativa para falar de alguns conceitos que já deviam ter sido tratados em outro momento, mas acho que Priscila fez, mas eu vou retomar. Que é diferentes tipos de análise nos campos das políticas públicas e das políticas sociais. É claro que uma interfere na outra, mas só para chamar a atenção que o foco, como a gente viu até aqui das políticas públicas, não é tanto o resultado delas, não é tanto o resultado social da política pública, mas são os processos, processo de formação, processo de decisão, processo de implementação, processo de avaliação do resultado. Isso é muito a cara do campo das políticas públicas. E a avaliação política social, aí o foco já fica nos resultados. Então, tem uma distinção, vamos dizer assim, desses campos exploratórios, né? Depois, pegar a, aquela classificação do Lovi de tipos de política, né? Elas podem ser distributivas. A distributiva é aquela que alguém ganha, mas não sabe quem perde, né? Ela, por exemplo, você pode imaginar, e isso eu acho que mais tem impacto no orçamento público, pelo menos federal. Aí eu já não sei tanto porque eu me lembro de pesquisas em âmbito federal, que é a ideia de que a distributiva pode ser aquela, vamos construir pontes, aí você distribui recursos para fazer ponte aqui, acolá, mas não está muito claro quem perde com esse recurso. Fica claro quem ganha. Então, a região vai ganhar,
mas não sabe de onde é que se tira esse dinheiro para isso. As redistributivas são aquelas que você deixa claramente, vai sair daqui para ir para lá. Essas são as que são as mais tensas, né, de todas, né? Porque de alguma forma você deixa de investir em algum lugar para investir num outro lugar ou no outro setor. E essas são as mais difíceis, e acabam sendo muito mais políticas de governo do que de emendas parlamentares. Parlamentares fazem muito mais das distributivas, cabendo o ônus das redistributivas, geralmente a políticas de executivo, de governo, porque são aquelas que produzem maior grita, né? Eu até comentei com vocês, acho que na aula passada, que no âmbito municipal, pesquisas que eu fiz no início do século, 2004, 2008, 2011, davam conta de que vereadores acabavam produzindo algum grau de política distributiva, né? Na medida em que porque as indicações, olhando para as indicações de vereadores, elas podem ser de investimento, de manutenção, e a gente observa que boa parte das indicações que sugerem investimento estão em áreas de pouco equipamento, onde o DH é menor, então áreas mais carentes da cidade. O que sugeriria, ainda que a intenção seja, como eu falei, né? Claro, tem a ver com conquistar e manter o poder, tem, mas nessa brincadeira eles acabam produzindo políticas distributivas. E meu grande mestre, professor Vanderlei Guilherme dos Santos, costumava brincar conosco em sala de aula e diz isso no livro Razões da Desordem. Em cenários de cobertor curto, políticas distributivas são sempre redistributivas. Você tem que tirar de algum lugar para botar em outro, porque o cobertor é curto. Então, eu argumento nos artigos que eu escrevi que os vereadores acabam produzindo, não exatamente com a intenção de produzir redistribuição, mas como os votos são muito territorializados e, e há uma diferença brutal no Rio de Janeiro em termos de carência de equipamentos públicos de região para região, as regiões mais carentes de equipamentos acabam sendo aquelas privilegiadas por essa vereança, eles acabam produzindo, né, políticas redistributivas. As regulatórias são aquelas que dizem respeito à regulação, né? Regulação de algum tipo de setor produtivo, regulação não tem a ver tanto com a distribuição de recursos, mas de regulação de determinado tipo de setor da sociedade. E as constitutivas são aquelas que têm a ver com procedimento, para chamar atenção, por exemplo, para o recente debate federativo que se instala no Rio de Janeiro em função da atrocidade que se cometeu há 2 dias atrás, há dois, há dois, há 2 dias atrás, chamada de ação, de uma ação policial, com essa discussão a respeito do Pacto Federativo. As regras do jogo federativo sobre segurança pública seriam uma política constitutiva. São as regras do jogo que fundamentam e que dão um balizamento a outras políticas. Então, a política de segurança ela tem a ver com o Pacto Federativo sobre Segurança, que cabe a quem fazer, certo? Nesse sentido. Tudo bem? Posso passar? Isso são esclarecimentos pontuais que, dando aula sobre isso, eu tenho que fazer. E aí, já transitamos para o texto da capela, é, sobre ciclo deliberativo, políticas públicas, definição de agenda. O grande tema, um tema central um dos temas centrais das políticas públicas, um dos temas centrais em que a ciência política se debruça no campo das políticas públicas, que é o diabo da formação de agenda, definição da agenda pública. A capela nos apresenta dois grandes modelos. E nós vamos, então, analisar esses dois grandes modelos. Mas eu dou uma pausa e pergunto: vocês leram o texto da capela? Até a aula passada, quase ninguém tinha lido da Celina, mas vocês leram um ou outro? Não? Eu li, né? Bom, porque Sim, vocês comentaram, alguns de vocês comentaram que tinham lido o texto do Amartya Sen. E quais são as impressões de viagem que vocês tiveram dos dois textos? Eu esqueci de perguntar isso, eu gosto de fazer isso sempre antes. Vou tentar fazer agora nessa volta do intervalo. Qual é
Quando eu falo sensação, não estou cobrando agora sumários inteligentes sobre o texto. Assim, o que vocês acharam do texto? Como é que foi a leitura? Foi muito árdua, não foi? Foi tranquila? Como é que foi a leitura desse texto? Eu achei as duas leituras tranquilas, né? A Celina é mais teórica, né? Fala sobre explicando o processo da políticas públicas, enquanto a Capela vai mais no modelo, né? Mais pragmática, dizendo como a coisa acontece, quais são os players, né? Como é que isso deve ser conduzido, as duas formas de condução, né? Comparando eles, achei bem interessante. E aí depois, eu quero perguntar depois para o senhor a influência da mídia, né? Porque no texto da Capela ela fala muito da influência da mídia, como você lida com esse tipo de coisa, a influência que a mídia é, é, é atribuída à mídia para a implementação da política ou para o convencimento, não sei o quê. Por aí. Tem um slide só sobre mídia, Newton. Ah, tá. Chegaremos lá. Mais alguma opinião, assim, sobre sensação, depoimento sobre o texto? Não? Vai ter um slide só. Oi, fala. Eu li ambos os textos também, professor, assim, pelo menos para mim, que não tem um histórico aqui relacionado às ciências políticas ou ciências sociais de uma forma geral, eu achei bem expositivo. Acho que dá, assim, é isso que o Newton falou, né? Eu acho que a capela ela vai bem em dois modelos específicos, mas o texto da Celina ela é bem expositivo e fala das análises ali dos modelos que você estava se referindo antes, né? E traz diferentes abordagens e, enfim, achei bem interessante para ter diferentes perspectivas sobre um tema central. Os dois últimos textos têm muito essa cara de mapa. Aliás, eu escolhi os textos com esse critério. Eu quero os textos que dão mapa. Com exceção dos primeiros, talvez, do Sen e do Na verdade, do... esse compilado inteiro do Gilberto, da Marta e assim por É diante, ótimo. ele é ótimo porque eu acho, assim, comparado aos outros textos, pelo menos que eu tô tendo, que a gente está tendo exposição aqui na especialização, né, são textos bem digeríveis, assim, mais simples, porém complexos, mas mais simples de ler. Ah, que legal. Bom. É, é, o... Pois eu posso pegar ali, porque os estão ali em cima. Os outros livros que eu sugeri, que tem texto, naquele As Políticas da Política, o da Marta Rett sobre desigualdades, o Burocracia Simples no Brasil, são coletâneas que têm textos mais ou menos nessa linha, de mapas e de boa digestão, assim, né? Dá para ler, legal. É, Esse- bom, Pessoal, posso fazer uma pergunta rapidinho? Eu claro. não sei se você Gente, vai pode falar. interromper, gente. Eu fico falando, mas eu gosto de ser interrompido, porque com frequência, as perguntas me lembram, hoje mesmo, dando aula de detalhe, várias vezes, me lembram coisas que eu deveria ter dito e não disse. A pergunta revela algo que eu deixei de dizer que devia ter dito. Então, por favor, pode interromper. Eu não sei se você vai falar na aula sobre Brasil, né? Que eu queria falar sobre a proibição das doações empresariais no financiamento de campanhas eleitorais, se elas reduziram a influência das elites econômicas, empresariais na formulação de políticas públicas no Brasil. Eu só não vou responder, então, isso agora, mas guarda essa, porque o ponto é bom. Mas a gente vai tratar de Brasil na próxima aula. A próxima aula, essa abstração toda de estamos falando sem tempo, sem espaço. No máximo tem tempo, mas não tem espaço, acaba. A aula que vem é Brasil. E aí a pergunta vai caber legal. Me lembra dela, tá? A pergunta é boa. Eu cheguei a Tá, fazer um trabalho de consultoria para um sindicato, analisando o financiamento de campanha, e tem algumas coisas interessantes para dizer para vocês sobre isso. Mas a gente faz isso, então, na terça-feira, se você não se incomoda, de lembrar disso, de me lembrar da pergunta, porque a pergunta é boa. Bom, aqui tá a formulação clássica, né? O ciclo da Pichocuse implica definir problemas. A expressão definir problemas ela é interessante porque ela já sugere algum grau de elaboração, de construção.
eles não estão dados, né? A tal da ideia de produzir uma consciência coletiva sobre a necessidade de enfrentar os problemas, isso aí, assim, também é um bom ponto, né? A ideia de que não basta você definir academicamente um problema, é preciso que a sociedade, ou parte dela, ou os atores relevantes, ou a opinião pública, ou um conjunto desses, compartilhe da necessidade daquilo. Não são todos, o consenso não é esse, mas que exista, né, uma força social de aprovação de um determinado tipo de movimento. Embora sempre haja também o contrário, né? As políticas públicas elas não são universalmente recebidas do mesmo jeito, não são apreciadas do mesmo jeito. Tanto é que eu já falei, a disputa não é só sobre a formação de agenda, é sobre aplicação, formulação, decisão, aplicação e avaliação. A disputa de interpretação, de perspectivas, ela faz parte de todos os processos. E tem o tema dos participantes, né? A agenda, a ideia de agenda, tanto de agendas visíveis quanto agendas invisíveis, que é aquele interesse manifesto e o interesse oculto. No exemplo que eu dei, por exemplo, a ideia de que vai poluir o rio, esse é o interesse visível. Mas o invisível, ou não dito naquele contexto que eu estava, é que não, a gente não quer pobre aqui, porque pobre aqui vai desvalorizar meu território. Né? É, valores entram, evidentemente, nisso, valor de igualdade, desigualdade, as alternativas e técnicas que se tem, né? Porque você não tem quaisquer alternativas técnicas para quaisquer tipos de desafio, e os participantes visíveis e invisíveis, né? Como eles chamam, que os acadêmicos, com frequência, eu seria, né, no caso, um participante invisível. Né? Você tem os participantes visíveis, que são grupos de interesse com relevância política, e a burocracia, às vezes, é invisível, o corpo técnico é invisível, o, o cientista social que está ali participando é invisível. Né? No caso, eu tô vendo uma experiência muito legal profissional agora, porque a UERJ foi contratada pelo governo de Piraí, pela prefeitura de Piraí, para a elaboração do novo plano diretor da cidade. E coube a mim, me convidaram para justamente fazer a gestão da dimensão participativa do novo plano diretor, né? Quanto à minha experiência nesse tipo muito mais, né, teórica do que esse tipo de função, para mim é uma novidade, né, de operador. Mas é muito interessante. Nesse caso, a gente sai da total invisibilidade e está lá na Câmara de Vereadores outro dia apresentando o projeto e tal para a sociedade. Mas, de modo geral, somos totalmente invisíveis. Mestre, então você pode dar uma opinião. O Pezão é gente boa e foi. Bom, por hora está sendo um empregador correto, digamos assim. Né? Nos contratou, conversou conosco, disse que queria, e eu não o conhecia pessoalmente, conheci agora. Você é de Piraí? É, né? É, é. Você olha pro cara dele, não dá nada não, né? Mas ele começa a falar, é impressionante mesmo. A retórica, ó. Olha como é que é a É. retórica. E aí ele nem tem uma grande oratória, né? No recurso de oratória, mas ele vai naquela narrativa dele e tal, né? Envolvente, habilidoso, né? Como quem sabe o que está dizendo, ou sabe o que pode, o que não pode dizer, em que momento pode dizer, né? Habilidade que políticos, os bons, né? Os bem-sucedidos acabam adquirindo, né? O que dizer, como dizer, em que momento dizer, o que eu posso dizer, o que eu devo dizer. Né? Mas por hora a relação é ótima. Nos levaram para comer num restaurante delicioso, que comida boa. Nem sabia que Piraí tinha comida tão gostosa. Quero voltar. Mas, bom, estamos começando o trabalho. 2026 adentro, a gente vai trabalhar nessa experiência que vai ser legal. No próximo curso que eu der de pegar esse modo de novo, eu já vou ter o acúmulo histórias para contar dessa experiência, né, diferente, né, do lugar do pesquisador. Agora é como operador. Bom, os grandes modelos teóricos que a Capela vai escolher para analisar, é, ambos já preocupados com as nuances que eu mencionei, quer dizer, são modelos
complexos, né, sofisticados, analisando etapas, elementos, tentando desagregar, né, cada etapa e olhar para cada momento do ciclo de uma maneira específica, atribuindo. Daí a ideia do Kingdom, dos múltiplos fluxos, né, e vai pensar em 3 fluxos e vai analisar um a um. E para dialogar com o modelo do Kingdom, ela escolhe o modelo do Baumgarten, o modelo de equilíbrio pontuado. Vamos lá. Ops. Vamos lá. O modelo do múltiplos fluxos. Ele está querendo entender a agenda governamental e decisional, né? Como é que o governo incorpora certas agendas, como é que decide sobre elas, né? E diante desse desafio, ele vai imaginar um processo de formação de agenda composto de 3 fluxos. Um fluxo é o problema, é a agenda como construção social. Como é que isso... E, assim, é porque é estranho, assim, às vezes, pegar o Kingdom do meio da aula para o fim, porque, de certo modo, ele influencia profundamente toda a conversa já, desde o início da aula, porque ele organiza de uma maneira muito interessante essa ideia de que você tem um momento é a formação da agenda, outro momento é a decisão sobre as alternativas, um outro momento é a propriamente dita e a aplicação dela, né? Então, a ideia dos ciclos, que não foi ele que inventou, mas ele incorpora, ela está muito marcada e você pode ter especialistas diferentes, gente especializada em avaliação de políticas públicas. Por exemplo, lá na UERJ, meu parceiro Inácio Cano, João Trajano, esse pessoal faz avaliação de política de segurança, né? Eu, por exemplo, nunca fiz avaliação de política. Então, você vai especializando, né? Meu ponto é muito mais a formação da agenda, motivo pelo qual sou chamado para a função que fui chamado, porque propriamente de avaliação, você vai se especializando numa dessas dimensões do problema. Bom, vamos tratar lentamente de cada uma delas. Então, primeiro, a ideia da agenda como construção social, um momento da alternativa e das soluções é o momento, vamos dizer assim, da decisão governamental sobre que alternativas nós temos para resolver, posto que temos já o desenho de um problema, como construção, né? Aí o que a literatura chama do momento da persuasão. Você tem um caldo de políticas, você teria ali como se fosse um caldo mesmo, um conjunto de soluções em busca do problema. Bom, tem esse problema, que soluções podemos conectar com esse problema? E isso é o momento, segundo a literatura, da persuasão, aí não é tanto mesmo da barganha. Sinceramente, isso também pode variar, porque um- um- assim como na burocracia você também tem determinados tipos de disputa interna, eu vou começar falando da universidade, depois vou para a burocracia. Na universidade, assim, a gente também tem essa fantasia de que o nosso processo funciona pela persuasão, mas não é exatamente assim, né? Tem a dimensão persuasiva e a dimensão da disputa política também, em torno, por exemplo, de qual é quais são as... Imagina um programa com 20 professores, um programa de pós com 20 professores, que estudam as mais diversas coisas. O programa tem que definir 4 linhas de pesquisa. Pega para caput. É cadeira voando, eu vou querer que a linha, o nome da linha, o termo da linha, mais se aproxime do universo de questões que eu pesquiso, que dá visibilidade à minha pesquisa, né? Permite captação de recurso, que envolve. Então, esse tipo de disputa existe, né? Tem a dimensão persuasiva, mas é a dimensão da barganha, da competição, da disputa, tanto quanto na burocracia, né? Qual secretaria, que secretaria vai ter mais peso, não vai ter mais peso, que grupo dentro da secretaria vai agir, não vai agir. Quem está habituado com isso, eu, pela conversa nossa na primeira aula, alguns de vocês conhecem esse universo, então sabem que não é exatamente o momento da persuasão, entenda-se pessoas sentando a uma mesa e tentando se convencer racionalmente da melhor solução técnica a partir da literatura sobre o assunto. Isso é a nossa fantasia. Professor, é o exemplo que o senhor deu do John Willis, né, na última aula, né? Quando ele discute ali a questão do casamento homoafetivo ou o que vai entrar na agenda, né? Exatamente. E o legal daquela... Obrigado por lembrar disso, que assim, que eu gosto daquele exemplo é que eu não estou dizendo que isso é um problema, não. Porque a disputa dele com Cláudio Nascimento produz efeitos interessantíssimos, porque, né, produz ação política.
Aí é o Schumpeter na veia, os dois competindo pela liderança, produzem ação política, e hoje, tanto um contra o outro teria sido bem cedido. A gente já teve a discussão sobre a união homoafetiva e também sobre a criminalização do crime de homofobia. Né? Tem no BO e tal, você já pode. BO não, tem outro nome, né? Mas você já põe lá crime de homofobia, né? Como antes não era. Então, os dois, de certo modo, quer dizer, a competição deles não produziu como efeito outputs de políticas interessantes. E, por fim, depois da solução, é a política propriamente dita, que aí seria o momento, por excelência, da barganha e da negociação. Que é como vai fazer, onde vai fazer, com quem vai fazer, os beneficiados, exatamente e tal. E como eu mencionei também um exemplo daquela tese de doutorado do Renato Bosch, de 78, se não me engano, em que ele faz a entrevista com o empresariado diz: a gente não tinha como, em 78, interferir em decisão de política pública lá em cima, mas quando descia, quando ia ser implementado, a gente tinha gente nossa e conseguia fazer do nosso jeitinho. Não precisa peitar militar para fazer isso. Então, vamos pensar agora os três fluxos do Kingdom, fazer uma decomposiçãozinha disso aí. Fluxo de problemas. A definição do problema é central em políticas públicas. Só que a definição do problema, como eu mencionei a vocês, assim, uma coisa interessante, Cláudia, que você mencionou, né, sobre formatos de conselhos participativos, é que isso acontecia em Porto Alegre, né? É claro que os exemplos que eu dou são da minha experiência de pesquisa. O, o, o assunto, por exemplo, asfalto, asfalto é um assunto legal, porque você pode metrificar asfalto, né? E era assim que se fazia lá em Porto Alegre. Assim. Primeiro, tinham três variáveis para distribuir asfalto. Para distribuir qualquer coisa, mas vamos pensar asfalto, porque asfalto você pensa por metro. Deixa eu ver se eu me lembro dos três critérios. O primeiro critério era a escolha da população. Então, era o que eles chamavam de prioridade. Então, cada região da cidade botava a sua primeira prioridade, sua segunda prioridade, terceira prioridade. Então, se eu botasse asfalto em primeiro, eu levava uma pontuação. Saneamento em segundo e regulamentação fundiária em terceiro. A ordem, né, me determinava um cálculo matemático. O segundo item era carência da região. Aliás, eu olhando para isso, eu tive uma sacação que foi legal. A gente tem bons insights às vezes na vida, né? Não são muitos, mas tem. E quando eu olhei para isso, pela minha formação, né, eu olhei assim, poxa, mas o primeiro critério é um critério da tradição liberal. Cada um sabe o que é melhor para si mesmo, né? Então, o indivíduo vai lá e define, olha, o que eu quero é tal coisa, o que eu acho que é melhor para mim é tal coisa. Aí depois a prefeitura ponderava com um segundo critério, que era carência da região, cujo critério não é mais liberal. Aí é um outro autor que diz que é cada um de acordo com a sua necessidade, né? Não é, não é a tradição liberal, é a tradição redistributivista, marxista, como preferir, que vai dizer que é cada um de acordo com a sua necessidade. Nessa hora, o que eles estão fazendo? Pega o IBGE da vida e fala da carência daquilo na região. Você tem a carência de reclamação fundiária, tem a carência de saneamento, tem a carência de asfalto. E, ao mesmo tempo, e nem sempre combina. Às vezes a carência é grande e a região não pede isso, pede outra coisa, por várias razões. E pode ser ao contrário, a região pede e não tem muita carência. Então, tem uma. Eu não me lembro como é que era o cálculo matemático, mas tem uma ponderação. E o terceiro critério é maravilhoso. Tem a ver com a tradição utilitarista, da felicidade do maior número. Isso não está dito no texto, mas dá para perceber que usaram três grandes matrizes de interpretação do mundo justo, né? E juntaram ali de maneira que eu achei bem, bem interessante. Que a terceira é isso, é calcular quantas pessoas vão ser beneficiadas pelo benefício. Com perdão da cacofonia aqui. Beneficiadas pelo benefício. Então, quantas pessoas se pode calcular que naquela região serão beneficiadas pelo asfalto, pela escola, por isso, por aquilo. Então, estou chamando atenção para o fato de que a formação do problema não é um problema estatístico ou de IBGE. O que é um problema depende de valores, depende de uma série de intervenientes, entre os quais a percepção da própria população. Então, Cláudia, quando você diz assim, pô, é legal que o cara está ali vivendo aquilo e pode dar um toque na prefeitura do que é o real, vamos dizer assim.
Eu só mudaria os termos, em vez de pensar naquilo que você não usou real, eu estou exagerando o que você falou, mas é porque, só para caricaturar o meu exemplo, nenhum deles fala do real, vamos dizer assim. Ou é real, todos eles estão falando do real. Né? Demanda é uma coisa, carência é outra coisa. As duas falam de realidades. A ideia de uma verdade sobre o problema é que a literatura já desconstituiu. Não há uma verdade, vou usar uma brincadeira, uma expressão brincalhona. Não há uma verdadeira verdade sobre o problema. O problema é uma construção social. Tem a ver com carência, demanda, valores, possibilidades, correlação de forças, ou até uma racionalidade instrumental, como aquela do conselheiro que diz para mim: Paulo, não, a gente não pede educação e saúde porque a gente vai pedir isso em outro lugar. Não vale a pena pedir isso aqui. Né? Tem conselho específico de verba carimbada para educação e saúde. E é lá que a gente disputa isso, não aqui. Professor, Oi. desculpa interromper, mas aqui tem duas alunas tentando entrar na sala. Ih, como é que faz isso? Eu também não sei. Porque eu não faço isso. Quem faz é o... Eu acho que tem que clicar em participantes. Cliquei. Eu imaginei isso. E aí, Ah, aí eu acho que elas devem estar aí aparecendo. Vai entrar. ah, tem aqui. É Raíssa Maia Oliveira. É a Maiara. Resolvi? Acho que foi, né? Acho que foi. Não. Peraí. Não. Acho que não foi, não. Elas saíram Ah! Vou resolver agora. Resolvi. Olha só, tô ficando até mais espertinho. Foi, né? Obrigada, professor. Obrigado, eu que agradeço. Eu não ia anotar nunca, né? Tô aqui distraído, concentrado. É... Então, bom, só que é, no modelo do fluxo, ele imagina um processo que tem alguma linearidade, né? Assim, tudo bem, o problema é uma construção social, mas uma vez construído, ele tem que despertar a atenção dos decisores. E aí, esse despertar, aí entra uma parte que para mim é muito cara e muito legal. Por que uma questão da agenda pública chama a atenção dos decisores? Pode ser por absoluto, por exemplo, vamos imaginar, em algum lugar do mundo, num país imaginário, um governador de estado resolve realizar uma ação em nome do Estado de, de massacre da população num certo momento, enlevado pela ideia de que as pessoas estão preocupadas com segurança pública e combate à criminalidade. Pode ser que essa figura resolva criar uma política pública, ou criar uma ação, nesse caso, não é uma política pública, é uma ação, com intenções de isso se reverta eleitoralmente. Perfeito? E aí, nós podemos gostar ou não da ação, mas a gente pode imaginar que a racionalidade que impera sobre o fluxo é que tem que chamar a atenção do decisor, porque o decisor também, como alguém chamava atenção, acho que não, naquele e-mail que a Nicole, se não me engano, mandou. Ela dizia, mas o governo também é um ator interessado. Ele é um ator interessado e escolhe as agendas a partir dos seus interesses. Constrangido, claro, pela possibilidade de realizar seus interesses, mas se ele tem um tema da agenda pulando, né? Tem coalizão de governo para isso, os atores estratégicos, né, ou apoiam, ou pelo menos não vão desconstruir, ou você não vai perder com aquilo. Então, tem um cálculo também desse gestor. Né? Me lembro a- alguém pode dizer, mas não, então, certos tipos de política, elas, o governador ou o ator político central, o decisor,
ele faz isso por interesses políticos ou eleitorais? Pode ser. Isso não é um problema para o modelo. Pelo contrário, eu posso estar chamando a atenção de que nós estamos tratando de como é que as políticas públicas operam em contexto democrático, né? Eu quero aprovação popular, eu preciso de aprovação popular ou de atores estratégicos. Ou eu gosto da equação do Maquiavel, que é simples: um governo se sustenta por uma quantidade maior de pessoas que o apoia do que não apoia. Isso em contexto democrático. No sentido do Maquiavel, você precisa de mais gente, é, mais atores relevantes, né, que são decisivos, apoiando do que não te apoiando. E essa máxima ela pode valer para a aplicação das políticas públicas, como eu chamei a atenção. Agora, algumas outras coisas podem produzir, chamar a atenção do gestor. Indicadores que ganharam visibilidade pública e despertaram a opinião pública ou a opinião de atores estratégicos. A opinião pública é muito vago. Eventos, crises específicas. Então, você tem lá chuvas no Rio de Janeiro e aí políticas públicas de contenção de encostas, de prevenção a acidentes, políticas de criar mecanismos de... Priscila comentou do Sato aqui, né, que é colega dela em Angra. O Sato é um dos caras que elaborou um projeto de... Eu não lembro o termo técnico exatamente, mas para prevenção, né, de acidentes em casos de chuva excessiva, etc. Sirene, seria? É mais que isso, é complexo. O projeto é bacana, mas eu não me lembro bem. Eu só me lembro que é isso, assim, a preocupação é essa, e ela vai ser... assim, e o dinheiro para a elaboração do projeto, aplicação do projeto, consulta popular em torno do projeto, vem do fato de que Angra vinha sofrendo constantes eventos e crises, né, por conta das chuvas. Então, isso pode despertar, isso é o que o modelo está prevendo, né? Uma crise, um evento, um momento episódico pode produzir como efeito a pergunta do modelo: por que algumas coisas chegam e se tornam objeto de apreciação por parte da equipe de governo, outras não? Certo? E pode ser por várias razões. Em síntese, o fluxo dos problemas sugere que problemas são construções sociais envolvendo interpretação. Portanto, problema é que nem fato, não existe, ele é construído. Os fatos não existem, eles são construídos. A gente aprende no ciclo básico de história e metodologia da história. Parte 2, né, o fluxo de alternativas, as soluções. Aí ele vai chamar atenção para os modelos que tem, né, problemas e soluções, né, da anarquia organizada. Você tem diversas soluções ali, técnicas possíveis para problemas. O caldo primitivo de políticas. Então, estão no topo das escolhas, das alternativas, aquelas que têm viabilidade técnica, custos toleráveis, valores compartilhados. Mais uma vez, a decisão é técnica. Quer dizer, é como se você dissesse assim: eu tenho uma decisão técnica, eu tenho que consultar no meu banco de possibilidades técnicas X alternativas. Qual delas ela tem a viabilidade técnica, que alguém comentou, a capacidade de execução, os custos financeiros e sociais toleráveis. Por exemplo, uma pergunta que não vai calar no Rio de Janeiro nos próximos dias é se o custo de certo tipo de ação realizada nas últimas 48 horas é tolerável ou não é tolerável. Aliás, deve estar chegando para vocês, né? Via internet as pesquisas. Está lá o governo atrás de pesquisas de opinião sobre isso. Há quem diga que já foram feitas as pesquisas e elas são, inclusive, positivas às ações recentes. Ou seja, e os valores compartilhados, né? Nesse ponto, segurança pública, insegurança, direitos humanos, tudo isso são um caldo de cultura de valores que permitem escolhas técnicas de governo. Tudo bem? Ficou claro? Então, assim, é uma escolha técnica em meio às possibilidades. Você tem um conjunto de possibilidades de soluções, vamos dizer assim, mas tem que saber se os custos econômicos e sociais são toleráveis. E isso tem a ver com valores compartilhados.
Um exemplo legal de uma colega minha que estudou é a Petrobras, né? A Petrobras, numa época, era o patrimônio histórico da sociedade brasileira. Depois vira o paquiderme que afunda. Depois é o posto de corrupção. Depois é o lugar de obtenção de recursos, né, importantíssimos para estados, né, que tem estados costeiros e tal. E isso é valores compartilhados, caldo de cultura valorativa, além do caldo, como eles chamam, a ideia do caldo primitivo de políticas é o conjunto de estoque, vamos dizer assim, de soluções técnicas de políticas públicas. Os especialistas compartilham preocupação com a área temática, soluções compartilhadas por difusão, persuasão, não consenso, mas caldo de cultura. Essa ideia de que você há uma dimensão da decisão sobre a política pública que tem a ver com a discussão com os especialistas na área temática. E aí, esse é o momento da persuasão, da difusão, mas a persuasão em torno de qual a melhor alternativa que a gente tem que escolher para ter condições de execução. E as condições implicam viabilidade técnica, financeira e social. Professor, Oi. desculpa, eu estou entendendo que tem uma janela de oportunidade, então, quando você discute esses aspectos do fluxo de alternativa. Como é que eu posso explicar essa minha fala? Por exemplo, tem um tema que está muito... Aconteceu um fato, por exemplo, o fato agora, que aconteceu no Alemão e no Complexo do Tempo. De repente, eu quero discutir alguma política pública que está meio que engavetada ali. Isso. De repente, esse é o momento. Agora, vamos falar disso, já que o tema está quente e a opinião pública está bem presente. Isso. E às vezes eu tenho uma solução que estava guardada há um tempão em busca de um problema. A questão da segurança e a violência no Rio vira um problema. Eu tenho a solução. A solução pode ser, por exemplo, um novo pacto federativo em relação ao tema da segurança. E aí vai lá o governo federal e pode lançar, né? Porque, assim, pelo que a gente está discutindo aqui há horas, né? Tem esse dia e o outro, o fenômeno que aconteceu no Rio de Janeiro, né, ele, evidentemente, que ele impacta e é impactado, né? Ele tem relação, portanto, com a disputa política. Eu não estou dizendo que isso seja um problema, por exemplo, na cobertura jornalística aparece muitas vezes. Tem que botar de lado a política para pensar. Aí é fantasia, né, fabulação, né, do operador ali do jornal. Mas, inevitavelmente, essas questões estão tensas. E agora surge o assunto. E a discussão que estava engavetada, ali estava meio parada, sem grande visibilidade da mídia, para levantar o ponto do Newton, que a gente vai chegar na mídia, entra agora. Então, é uma melhor de oportunidade para rediscutir o tema da relação entre o governo federal e governos estaduais, por exemplo, em relação à segurança pública. Vai aparecer, né? E aí vai aparecer um monte de juízos valorativos, e eu acompanhei a cobertura de mídia aí, poxa, o tempo todo, né? Professor, o Vinícius aqui, o René Silva, né, que é o fundador lá daquele Vozes da Comunidade, ele trouxe uma informação que eu fiquei muito reflexivo com relação a essa situação que teve, né? Alguns corpos, né, das pessoas mortas lá, né, eles encontraram jovens, né? E aí ele traz uma informação que há 15 anos atrás teve uma operação muito similar a essa, que também teve, né, muitos corpos, e 15 anos depois aconteceu uma operação como essa novamente, nessa proporção maior do que da outra vez, né? Aquela, inclusive, que há 15 anos atrás foi aquela imagem que a Globo filmou de cima, eles correndo, fugindo e tal. Lembro. E aí, 15 anos depois, essa outra operação que culminou nisso, e aí ele traz
uma ausência de políticas públicas, por exemplo, de entrada do Estado, né, nessas localidades. Então, por exemplo, se lá, há 15 anos atrás, né, alguma gestão municipal, estadual, federal, tivesse implementado uma política pública, 15 anos depois, esse rapaz, de 15 anos hoje, não estaria lá como uma das vítimas dessa situação de hoje, né? E aí aqui eu não estou levantando se ele estava envolvido, mas é isso, assim, né? Esse jovem não estaria lá naquele meio. Sim, assim, Pior que estaria, Vinícius, pior que estaria. Infelizmente estaria. As pessoas, às vezes, têm muito, assim, o dom de querer achar que a música, né, de Chico Buarque, que é o Meu Guri, a história de Meu Guri da década de 70 e 80 prevalece hoje em dia. E não é assim, não é assim. Ainda que se tenha as políticas públicas implementadas na localidade, a realidade, a mentalidade, né, dos jovens, dos adolescentes, tá muito diferenciada. Então, assim, eu não sei se mudaria muita coisa, não. Não sei qual seria a fórmula, né? Como está se colocando, há muitos questionamentos do que aconteceu, né? Da forma como foi. Também não sei se seria diferente. Mas eu percebo claramente, assim, eu tenho uma preocupação muito grande de quem realmente entra na favela e vivencia as situações da favela e quem fica na teoria, senta no banco para ditar regras e normas de situações que não são vivenciadas ali no local, entendeu? Então, não sei se mudaria muita coisa, não. Me perdoe, mas eu não vejo isso. Eu vejo, sim, muita mãe, aí, os relatos que a gente está vendo na internet o tempo todo, muita mãe chorando. Eu comecei a perceber, inclusive hoje, que até as ideologias que estavam tendo, tanto na terça-feira quanto na quarta-feira, têm modificado um pouco, vendo as histórias e as falas dessas mães, entendeu? Cláudia, só uma pergunta. O que você chama de ideologia são as percepções sobre o fato que estão mudando por conta do depoimento. Sim, Tá. exatamente, porque as pessoas colocaram a princípio como chacina, né, como terrorismo. Enfim, eu não sou a favor, não, tá? Não sou a favor do Cláudio Castro, não sou a favor, até para deixar bem claro, eu não estou falando nem, que eu não estou indo nem para o lado da. Eu acho que agora todo mundo está, cada um levantando a sua bandeira, né? Quem é a favor do Cláudio Castro, acho que o que o Cláudio Castro fez foi maravilhoso. As pessoas que estão contra ele, porque, infelizmente, muita coisa meramente política, e aí, assim, como não foi dentro do meu partido, então eu sou contra ele, porque ele que é o sanguinário, entendeu? Então, isso também me preocupa bastante. Mas quando a gente fala de implementação de políticas públicas hoje dentro das favelas, e dizer que não tem, eu não estou dizendo que é excepcional, porque eu acho que muita coisa que a gente tem, principalmente no Rio de Janeiro, é falho. A nossa saúde, ela é falha, as nossas escolas, elas são falhas, mas elas existem, e existem projetos e programas bons para tentar não suprir, mas pelo menos minimizar essas situações, entendeu? E aí a gente fica perguntando assim, muitas mães chegavam no conselho tutelar pedindo ajuda, o que poderia fazer para o filho voltar para a escola, porque o filho não quer ir para a escola, ele não quer estar na escola. Aí a escola, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, quebra a cabeça com Bora para a Escola, que é um programa, né, que o município implantou para poder tentar o que pode ser feito, a escola preocupada no que pode ser feito para levar esse jovem, esse adolescente de volta para a escola, entendeu? Então, assim, será que isso não é um efeito da política pública, de alguma forma, ainda que fragmentada? Entendeu? A gente tem programas de jovem aprendiz que não vão resolver problemas familiares, mas também, assim, não é uma porta de entrada, talvez, para que esse menino não fique envolvido no tráfico de drogas hoje? É uma solução para uma família? Não sei,
não sei se seria, mas acredito eu que seria uma porta de entrada, não é uma forma de política pública dentro do município? Então, são coisas assim, eu não sei se mudaria muita coisa, não. Cláudia, a sua Desculpa, não sei se a intervenção... minha ideia está certa e nem sei se eu estou sendo muito questionadora, né? Mas eu tenho ficado bastante reflexiva nessas falas que estão aí desde terça-feira. Não, problema nenhum não, Cláudia. Eu ia até dizer isso, assim, você acabou dizendo uma coisa que eu ia comentar. Assim, não dá para afirmar que se tivesse tido política pública, fulano, que aí somente Cláudio chamou atenção. Acho que eu acompanho na ideia de que, assim, não dá para dizer que se tivesse tido determinado tipo de ação pública, isso não aconteceria. Ao mesmo tempo, é possível afirmar que a ação pública é necessária, políticas públicas são necessárias para enfrentar problemas sociais. E numa hora dessa, a gente tem que ter muita calma, assim, porque se de um lado a gente tem que ter um certo cuidado para essa tipo de, não, se tivesse tido não sei o quê, não teria acontecido. Como a gente viu lá, desde a Amartya Sen, isso não é simples assim, Sim. né? Como o Cláudio chamou a atenção, você pode ter uma série de políticas públicas ali que estão acontecendo e que produzem resultados, mas não significa que elas resolvem todo o problema do conflito instituído na região. Então, acompanho o Cláudio perfeitamente nesse raciocínio. Mas teria um outro cuidado, Cláudio, a gente tem que ter, e isso é difícil mesmo, assim, mesmo para os profissionais, um certo cuidado de que, sim, é claro que a disputa política, e a disputa não é só política eleitoral, como se chamou a atenção, as percepções diferentes sobre o mundo e que divergem, elas vão se degladiar em torno da interpretação. Mas, sim, a gente também não pode achar que todo tipo de juízo proferido publicamente, Cláudia, é um juízo anti ou a favor de Cláudio Castro ou não Cláudio Castro, né? Para mim, assim, não me interessa, meu ponto de vista, não me interessa em nada quem é o nome do governador. Eu tenho dificuldade, inclusive, de chamar de ação pública o que aconteceu. Isso não tem cara nenhuma de uma ação pública. Foi feita por uma instituição pública, que é a polícia, mas não tem cara, não tem nem cacuete de ação policial. Não tem cacuete de ação policial. Isso parece muito mais uma guerra entre milicianos e traficantes, em que o Estado entra, mas isso é uma percepção minha, de que nem uma ação policial deveria ser usada como categoria nesse tipo de caso. Porque, não, assim, se foi, é a mais desastrosa que eu já vi. Acho que talvez é que eu já vi. Porque uma ação policial que gera 140 mortos, ela certamente foi mal sucedida. De um ponto de vista dos direitos humanos, da Constituição, das regras do jogo, independente da paixão dos atores. Entendeu? A gente não E eu precisa não interpretar lembro. qualquer dessas perspectivas como alguma coisa necessariamente a favor e contra Castro ou Lula, ou coisa que o valha. Aliás, isso até atrapalha, porque a gente não pode deixar de proferir juízo, porque, como a gente está vendo aqui, isso não foi uma política pública, foi uma ação pública que faz parte de um certo tipo de política de governo, que deve ser avaliada e discutida publicamente, porque, exatamente, se o problema é uma construção social, a avaliação das políticas públicas também é uma construção social, e será eivada de disputas, de percepções diferentes, motivadas por valores, ideologias e todo o caldo de cultura que nos diferencia como uma avaliação social. Mas nem tudo é necessariamente a favor de Castro ou contra Castro. Você pode ser a favor ou contra uma ação pública que é realizada, né? Bom, o terceiro ponto, fluxo político. Marcado pela barganha, aí é o ponto da barganha, negociação, persuasão, consenso, humor nacional, solo fértil temporário. Eu acho que a ideia do Alex de janela de oportunidade faz todo sentido, assim. Nós temos uma janela agora para discutir segurança pública. Isso vai aparecer. E os atores sociais vão aparecer. Os atores, o caldo de soluções vai aparecer e vai sofrer o escrutínio público, né? Então, você tem uma janela de oportunidade, que pode não dar em nada, ou pode produzir efeitos de acionar, né, alternativas de políticas públicas. Mas no fluxo político, ou seja, da aplicação da política propriamente dita, você tem forças públicas organizadas,
mudanças dentro do próprio governo, a ideia de fluxo de problemas com fluxo político leva ao fluxo de soluções, quer dizer, elas todas se conectam, né? Então, você tem elege-se uma agenda de problemas, aplica-se pensa-se uma política pública e consolidada desde a mobiliza-se as ditadura soluções, né? empresarial Esses três militar fluxos, eles estão de todos, 64. Eu digamos estudei assim, especificamente grupos de conectados. extermínio, milícia. Uma variável importante dessa conversa são os participantes, né? Os empreendedores de política, Você tem que sejam eles entender dentro que ou fora esses de grupos já governo. operam e têm Então, acordos e hoje, negócios lideranças entre eles há comunitárias que muito participam tempo. de processos de Esses discussão a grupos respeito de armados implementação de determinam políticas. ganhos, Há uma orientação controle de que as políticas territorial e, públicas sobretudo, sejam esses discutidas grupos armados determinam com forma. lideranças da Essa comunidade na qual estrutura serão de aplicadas. poder, ela está Cláudia dada chamou no Rio de atenção para Janeiro. isso mais de uma vez, e chama atenção sempre para o que ela percebe como uma qualidade da discussão da política pública, porque dialoga e discute com membros da própria comunidade. Aliás, essa é uma questão recorrente no ponto de vista de avaliação e de processo de política pública. Se escutou, se não escutou, aqueles que serão beneficiados por ela. Hoje, o manual de uma boa política pública é que escute aqueles que serão potencialmente beneficiados da política pública. E aí você tem atores visíveis, mídia, presidente, está horrível aqui, presidente é o presidente, líderes de partidos, grupo de pressão, fluxo de problemas, fluxo político, atores invisíveis, servidores públicos, analistas, grupos de interesse que não querem aparecer, assessores parlamentares, acadêmicos, né, que aparecem ali no fluxo de soluções. O papel da mídia, esse ponto eu acho bem interessante, que ele vai dizer que a mídia não cumpre papel relevante, mas o modelo explica. Cumpre papel relevante, mas não decisivo. Porque ele chega depois dos acontecimentos, dos fluxos definidos, não forma, transmite, não cria, destaca como força auxiliar na canalização do evento. É como se a mídia não fosse exatamente um produtor mas ele amplia certas percepções, permite a ampliação de percepções. Ela pode ser perfeitamente um instrumento. Lembra do megafone na PUC? A mídia pode ser um grande megafone de uma certa perspectiva. Então, ela não cria, né? Os operadores de mídia gostam de acreditar que eles são o quarto poder. Eu tenho dificuldade com essa formulação. Acho que eles gostam dessa sensação de que são o quarto poder. Não, mas claro que é um ator relevante. Por quê? Porque a agenda pública e o debate público estarão marcados por esses marcadores que a mídia, né, se você pegar a cobertura dos maiores veículos, né, de venda de notícias, e eu chamo de venda de notícias porque essas notícias, o tempo de televisão dessas pessoas são financiadas pelos seus anunciantes. Os seus anunciantes são atores interessados. Então, tem uma relação aí entre atores políticos relevantes e certos tipos de mídia. Mídia é um termo que opera tanto com os grandes conglomerados de venda de informação, né, quanto com internet e outras formas alternativas hoje de fonte de informação. Mas o modelo faz como é que se diz? Uma recalibragem dessa percepção de que a mídia forma, constrói, faz, né? Até porque, geralmente, uma certa noção de que a mídia ela é construtora de comportamentos, ou mídia não, que grandes grupos de venda de produtos e notícias, né, são construtores de opinião, esquece que existem duas dimensões da comunicação, a emissão e a recepção. Às vezes você emite de um jeito, mas você tem receptores distintos e que captam e filtram e operam com aquela informação de maneiras diferentes. Mestre, uma pergunta. Claro. Na minha percepção, posso estar errado, que a TV aberta está agora mais voltada para uma classe da sociedade menos privilegiada, que houve uma migração para um outro veículo, que é o canal de assinatura, né? Então, houve aí um desbalanceamento, não sei. Antigamente, todo mundo assistia a novela da Globo, hoje esse negócio está mais
apesar da Odete Roitman, né, que acho que juntou todo mundo. Mas existia começou a ter essa separação. Agora, com a mídia, com a internet, Facebook, sei o quê, voltou tudo a ficar igual, normalizou? Qual é a sua sensação? Bom, eu não sou um especialista, mas tenho colegas especialistas e consumo, às vezes, o que eles escrevem, né? Vou reagir um pouco, assim, não vou muito longe, mas, sim, eles concordam que há seccionou mais, né? A TV aberta usa um tipo de forma, né, de linguagem, né, para um público de menor renda e a TV fechada se comunica, fala portanto, tanto na forma como no conteúdo, organiza um conteúdo específico, né? Ainda que eu ache que, assim, isso eu já fiz, dei lá atrás, né? Uma emissora de televisão como as organizações Globo, eles têm uma ordem unida. A forma da discussão ela pode ser diferente, mas assim é um Právida, né? Quem acompanha, teve uma época que eu acompanhava, tinha notícia, eu acompanhava todos os programas da televisão, de manhã à noite, fechado, aberto, fechado, aberto. As frases são as mesmas, a construção fraseal é a mesma. Tem uma estética do texto que muda, mas é a mesma, é um Právida, né? Não tem, né? Sobre impacto, assim, não, eu acho que, vamos saber, essas novas mídias, o que elas causam é uma certa preocupação com essas fontes, esses grandes conglomerados de venda de notícia, porque rivaliza, e eles andam preocupados. Então, vai criando G1, G não sei o quê, vão disputando esse universo, né? Porque perderam, vamos dizer assim, o conforto de estarem sozinhos. Eu acho isso interessante, por pior que possam ser esses veículos, como eu falei, eu gosto de bagunça, ainda que a democratização seja anárquica e não necessariamente benéfica, eu prefiro a expansão do sistema do que a concentração. Então, que venham rádios comunitárias, venham internets, com todos os males que podem causar. Porque mentiras, etc., fake news, o professor Paulo Bahia, na sua dissertação de mestrado, ele brincava com essa ideia de que a mentira, a fake news, ela é uma coisa muito anterior às mídias sociais, né? Você podia medir o tempo que levava um boato que era feito na Sans Penha para chegar na Candelária. Ele brinca com isso na dissertação de mestrado dele. Depois tem opa, espera aí. O modelo assume uma lógica contingencial, porque percebe isso, assim, o que é contingencial? Um conjunto de elementos contingentes pode interferir no processo de formação da política pública, né? A vantagem é que permite lidar com condições de ambiguidade, incerteza, né? Situações que as teorias tradicionais, mais normativas, condenariam como patologia ou aberração. A política está atrapalhando o processo. Não, o modelo incorpora a dimensão política, a dimensão conflitiva, a dimensão da disputa, né? Orientado para o entendimento da formação de agenda, não para a previsão de resultados, né? Com um modelo mais racional, mas preocupado com o processo, com a forma do processo de definição e delimitação das políticas públicas. Então, um modelo interessante por isso. Enfim, vou ser telegráfico com o modelo, porque o tempo está se esgotando e a minha garganta também. O modelo de equilíbrio pontuado é essa ideia de que você está em equilíbrio e desequilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio. Então, consegue acrescentar, poder identificar rápidas mudanças. Talvez, Alex, o que aconteceu no Rio de Janeiro seja um elemento de uma rápida mudança, ou não. Mas se abrir uma janela de oportunidade para. Além do que, o modelo pontuado introduz mais análise institucional do modelo, né, o tipo de desenho institucional afetando o resultado. Só que, assim, como a racionalidade é limitada, o modelo do equilíbrio pontuado acredita que você tem, na formação de agenda, conta com macrosistemas e subsistemas de entendimento, né, de valores, de crenças, mais ou menos consolidados. Então, não é totalmente contingente. Você tem estruturas já moldadas. É como se você imaginar, vou dar um exemplo que vem à cabeça agora, uma base evangélica muito forte que tem um consenso relativo sobre determinados valores. Eu sempre insisto nisso, né? São as igrejas evangélicas que fazem casamentos homoafetivos, né? Então, não são um corpus homogêneo, mas compartilham uma série de valores sobre uma série de temas da agenda pública.
E esses subsistemas funcionam como apoio, formando imagens de políticas, permitindo uma certa é, consolidação de perspectivas. Então, o modelo não é tão contingente, porque você tem comunidades de discurso que pensam de uma maneira mais perene, né? E, portanto, fazem avaliações e o modelo considera esses elementos mais permanentes. E aí, essa ideia de quando as soluções saem dos subsistemas para o macrosistema, ou seja, há um convencimento público, né, digamos assim, em torno formam-se as condições para enfrentamento de uma política pública. Então, o modelo ele tenta retomar alguma dimensão de racionalidade é, técnica que o Kingdom desconfia, né? Soluções e problemas correm por caminhos separados, são os empreendedores que os juntam, né? Essas coisas não nasceram juntas, elas não, um não vem com o outro. Esse encaixe é feito interpretativamente, né? E desenhos institucionais podem ser mais ou menos favoráveis ao enfrentamento de políticas públicas. Exemplo que a Cláudia estava dando ali de desenhos institucionais com conselhos participativos, conselhos da cidade, conselho gestor, essas coisas. Aqui é aquele voltar ao modelo gerencial, né? Atividade exclusiva de Estado, núcleo estratégico do Estado, aquela conversa do Bresser Pereira de preservar o núcleo duro do Estado, do, 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 do caráter muito grande, excessivo e perdulário das atividades do Estado. É o mercado que deve resolver as questões competitivas, o Estado fica com atividades essenciais. Ou seja, a redução do tamanho do papel do Estado. Claro que tem uma enorme influência da tradição liberal nesse tipo de argumento. Em contrapartida, você tem modelos societais, questionam... Já imaginou se modelos você... societais, de certo modo, são aqueles que vão incentivar, percebem o peso que a sociedade tem e deve ter de modo organizado para a produção de políticas. Então, inverte o argumento em relação ao modelo gerencial, é a oposição ao modelo gerencial. Questionam a monopólio do poder executivo, chamam atenção para os atores extra-Estado que participam do processo decisório, e aí a sugestão, né, como é que isso acaba, é a ideia de que se fora do Estado tem um enorme... Se os atores sociais fora do Estado têm enorme impacto sobre a política pública, então vamos tentar organizar isso de modo participativo, para tentar concluir aqui, pulando alguns slides. Aí, os últimos slides são fatores que contribuem para formatos participativos e tal, que eu vou deixar passar, fica o slide para reflexão de vocês. Ficou de pé? É muita coisa, né? Mas os slides estão aí para vocês retomarem a leitura e as indicações. Tudo bem? Mestre, você quer falar sobre a última aula? Pelo que eu entendi, são 3 textos, né? O dia 6, né? Estão aqui. Obrigado por lembrar. Deixa eu abrir aqui. Droga, abri errado. Aqui. O programa de curso. Eu fechei? Não, está aqui. São 3 textos na última aula. O que eu pensei? Para a aula que vem, eu vou tentar condensar também os 2 sobre o Brasil. Só que eu não vou conseguir terminar, acho que não. Então, eu vou avançar até onde der e eu começo a última aula finalizando eles. Aí depois a gente dá um intervalinho e aí vocês apresentariam o texto da Martha Hatch, trazendo o conceito da cidadania de volta, que é de um livro que eu recomendo a compra também, que trata de avaliação de políticas públicas. O texto da Célia Lessa, Redistribuição no Brasil no século XXI, uma discussão quentíssima, né? Recente. E do Paulo Flores, Competição Eleitoral e Ideologia Partidária. Aí uma conversa interessante para pensar assim, partidos políticos têm peso sobre decisão de políticas públicas ou não têm? Então, é isso. Um discutindo o tema da desigualdade e a cidadania, o outro está trazendo o problema da redistribuição no Brasil, e o outro a relação entre partido e
Partidos fazem diferença? A conversa é essa. No tema da agenda de proteção social, né? E a conclusão do texto é que fazem. É isso. Então, voluntários, pode ser mais Mas de aí uma o termo pessoa. seria esse, partidos... Um dos textos é sobre isso. Ah, sim. Eu posso pegar, mestre, eu posso pegar o da Lessa. Eu mato E esse eu da pleito. Marta Rett. Peraí, deixa eu só anotar aqui para eu poder saber. Então, peraí. Newton pega o 2. Droga de caneta não funcionando. Peraí. Então, Newton pega o 2. Nada impede que, se alguém quiser fazer também com o Newton, você nem precisa fazer junto. Assim, olha, o Newton comentou, eu também quero comentar. Uma apresentação, uma conversa, assim, né? Como quem incentiva a discussão em torno do texto. A ideia é essa. Quem é que falou que pega o outro? Não apareceu na tela. Flávia, Marta Rett. Flávia pega o primeiro, então. Flávia, Marta Rett. Mais alguém? Vai pegar o do Vitor e do Paulo? Ninguém testar nessa conversa partido? Um petista, um antipetista? Um petralha, um não petralha? Professor, eu acho que a Raquel, colega nossa Raquel, teria Raquel tinha interesse. falado. Ah, legal. É, Raquel. ela teve um problema hoje, no trabalho, ela não conseguiu chegar a tempo, mas eu Tá. acho que ela tem interesse sim. Quem falou isso, Antônio? Sou Você eu. tem procuração, Antônio? Firma reconhecida? Para falar em nome Não, da Raquel? não. Mas aí eu estou guardando o lugar dela. Mas aí Tá eu bom. falo com ela e aí eu peço para ela confirmar, tá? Tá ótimo. Então é isso, gente. Eu vou pegar, então, o texto do Renato Deli, né, meus mestres, que eu gosto muito, e pegar da Rita Loureiro, que é uma organização muito legal, e um grupo de outros pesquisadores, que conhecidos meus também, e vou tentar montar alguma coisa com esses dois textos. Aí é Brasil. Aí é a hora de perguntar sobre o Brasil, falar de Brasil, a gente vai entrar em Brasil mesmo, tá? É isso. Perguntas? Então, próxima aula, terça-feira, Brasil. E na quinta também é Brasil, que são textos que estão avaliando o caso brasileiro, mas aí uma é discutindo mapas, a terça-feira. Quinta, eu tinha pensado uma aula mais relaxada final, mas eu certamente ainda vou ter coisa para dizer da aula 6 e 7, na aula 8. E aí depois eu faria essa apresentação dos textos, a gente dá um intervalinho e volta discutindo de maneira mais livre esses textos, que tem a ver, com, de certo modo, com a avaliação de políticas, né? Ok, gente. Boa noite. Obrigado. Até, então, terça-feira. Obrigada. Abraço, mestre. Tá bom. Tchau, gente. Valeu, boa noite. Que é isso, Amém. Cláudia. Suas intervenções foram ótimas. E a gente, eventualmente, discordar ou